Olá, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula de religião. Hoje nós iremos trabalhar com o assunto Saber dos Antigos. Vamos conhecer um pouco sobre a religião dos antigos gregos, egípcios e mesopotâmicos. Vamos ver como é que eles praticavam essa religião. Só lembrando, turma, que antigamente essas civilizações, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Existia um Deus para cada coisa. O Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus do oceano, o Deus do inferno, o Deus da natureza, a deusa do amor, o Deus da sabedoria ou a deusa da sabedoria, e assim por diante nós vamos conhecer um pouquinho mais. Deixa eu só compartilhar com vocês a nossa aula, rapidinho. Prestem bastante atenção para as minhas explicações, ok? Então vamos lá. Pronto, o saber dos antigos. Observem que nesse primeiro slide, turma, eu coloquei aqui várias pessoas, né, numa floresta, algumas mulheres com algumas ervas, alguns homens olhando este senhor, este ancião que está numa mesa de pedra. Com certeza este ancião, ele está falando alguma coisa, passando alguma mensagem dos deuses para eles, principalmente o Deus da natureza. Certo? Então, é como se ele estivesse ali no momento de culto, né, de veneração ao seu Deus, ok? Então, vamos lá. Entre os povos antigos, a cultura e a organização social estavam ligadas à religião. Turma, tudo na civilização estava ligado à religião. A sua cultura, a sua política, a sua família, tudo estava ligado à religião, tá? Tudo, eles precisavam que os deuses aceitassem, que os deuses aprovassem, para que desse tudo certo. As terras também eram propriedade dos deuses, não dos seres humanos. Os humanos poderiam comprar suas terras, fazer, construir suas casas, mas ainda suas terras eram dos deuses. O seu plantio, os seus animais, tudo eram dos deuses. Os seres humanos viviam à mercê, em função dos deuses. Eles eram servos dos deuses, tá? No Egito, em Roma e na Mesopotâmia, os reis tinham poderes absolutos, era só eles que mandavam, eles tinham esse poder maior, por serem filhos das divindades ou a própria divindade. O que esses filhos das divindades, gente? Eram os semideuses, como se falavam. Com certeza, durante alguns filmes, vocês conheceram alguns semideuses, como no caso de Hércules, era filho de Zeus com uma mulher terrena, né? No caso de Perseu também, era um semideus, porque era filho de Zeus com uma rainha. No caso de Aquiles, Aquiles também, que estava lá na guerra de Troia, também era um semideus, porque ele era filho de um deus com uma terrena, e assim por diante, tá? Então, às vezes, eles eram reis, se transformavam em reis, porque eles eram filhos desses deuses, eles eram chamados de semideuses. Ou eles eram o próprio Deus. Muitos reis se consideravam deuses, como no caso do Egito Antigo, os faraós. Os faraós, eles se consideravam o próprio Deus, tá? Eu tenho certeza que vocês já assistiram aquele filme de Moisés, e lá demonstra muito isso. Quando Moisés volta para a sua cidade para conversar, o seu irmão de criação, que é o faraó Ramsés. Ramsés, eles consideravam um Deus. Era como se ele tivesse o poder absoluto e pudesse fazer tudo. Então, ele se considerava uma divindade, eles se consideravam um Deus, ok? Nos sistemas religiosos da antiguidade, havia muitas crenças comuns, como a vida após a morte. Eles achavam que eles iam morrer, mas haveria uma vida após a morte. Eles iam, quer dizer, aqueles que fizeram coisas boas, iam para os campos elíseos, que era o paraíso. Só que durante a sua vida terrena, eles acumulavam muitas riquezas para que eles pudessem usufruir nos campos elíseos dessas riquezas. Eu tenho certeza também que vocês já viram a múmia, o retorno da múmia, e lá mostra algumas tumbas de faraós. Lá nas tumbas dos faraós, quando os faraós morriam, eles mumificavam o corpo do faraó, colocavam na tumba, e dentro da tumba eles colocavam ouro, pedras preciosas e muitos outros objetos de valores, justamente para que no mundo espiritual, quando ele retornasse para esse mundo espiritual, ele pudesse usufruir das riquezas que ele levou. É como se fosse o pós-morte, tá? Existia também
envolvido com a religiosidade, a mitologia, que são lendas, histórias que foram criadas com os deuses e semideuses da época, tá? As divindades, os cultos e os rituais. Existiam os deuses e existiam os servos e sacerdotes que cultuavam cada deus, ok? Eu acho que vocês entenderam, né? Então, nós vamos agora falar sobre a religião paganista, ou seja, o paganismo. Turma, o paganismo nada mais é do que essas religiões politeístas. É um conjunto de crenças politeístas. Nessas crenças havia uma relação estreita entre os seres humanos e as divindades. Ou seja, os seres humanos, eles tinham devoção, veneração e medo, tá, dos deuses. Eles tinham aquela devoção que eles queriam fazer tudo para poder agradar os deuses, a veneração aos deuses, mas eles também tinham medo. Eles tinham medo da cólera, da ira dos deuses, ok? Então tudo isso se deve também à orientação dos deuses. Os deuses era como se ele orientasse os seres humanos em tudo. Como é que eles deveriam viver na sua família, como é que deveria ser a economia daquele país, como é que deveria ser a política nas guerras, quando eles entravam em guerra. Eram os deuses que direcionavam, principalmente o deus Apolo, na Grécia, que era o deus da guerra, e assim por diante. Tudo era tudo era envolvido essa relação do ser humano com os deuses, ok? Então, nós vamos conhecer um pouco mais dessa relação desses seres humanos com essas divindades, né? Com esses deuses. Por exemplo, nas religiões pagãs, turma, os seres humanos deviam cultuar, reverenciar e respeitar esses deuses, ok? Sua relação com eles era diária. Todas as suas ações tinham que ter aprovação divina. Nas antigas crenças pagãs, as divindades, como eu falei para vocês, orientavam as questões políticas, as questões econômicas, agrícolas, familiares e até pessoais. Eram justamente esses deuses que faziam isso, tá? Então, como é que seria essa relação desses seres humanos com essas divindades? Para os mesopotâmicos, os deuses eram os mais violentos e sanguinários. Viviam com os humanos em clima de terror. Então, eles tinham tanto medo desses deuses que eles viviam em clima de terror. Eles achavam que esses deuses eram muito violentos, sanguinários. A ira deles era muito grande. Para os gregos, embora a relação também fosse conflituosa, mas era bem mais familiar, era bem mais calma do que a relação dos deuses com os mesopotâmicos, tá? Para os romanos, eles procuravam viver de forma mais harmoniosa, obediente, sem desavenças para não serem castigados. Ou seja, eles não iriam fazer nada que desagradasse o Deus, ou os deuses, né? De acordo com o Deus que eles estavam venerando ou pedindo, fazendo seus pedidos na hora. Ok? Então, eles viviam a sua vida consoante o que os deuses mandavam, porque eles não queriam ser castigados. Para os egípcios, eles tinham com seus deuses uma relação mais amistosa, uma relação de mais amizade, ok? Os gregos antigos, turmas, eles valorizavam muito essa influência, inclusive nas artes e na literatura. Tá? Os romanos, por exemplo, eles recorriam aos deuses nas guerras, e nada se fazia sem consultá-los. Os destinos humanos estavam nas mãos deles, nas mãos dos deuses. Vale relembrar também, gente, que o paganismo não está totalmente extinto. Embora ainda exista seguidores, hoje ainda, várias pessoas que acreditam no culto pagão, ou seja, acreditam em vários deuses. Da mesma forma, como eu já conversei com vocês, sobre o candomblé, tá? Só um minutinho, turma, sobre o candomblé. Da mesma forma que no candomblé, as divindades tinham características humanas. Ou seja, os deuses eles não eram isentos de sentimentos negativos. Não. Eles eram deuses, mas eles tinham esses sentimentos de inveja, eles exigiam, eles eram guerreiros, eles amavam, eles odiavam, eles competiam muitas vezes com seres humanos e com outros deuses. Eles comiam, eles bebiam, eles tinham filhos com mulheres terrenas, né? Assim como deusas tinham filhos com homens terrenos. Eles vingavam, eles se desafiavam, eles perseguiam os seres humanos e deuses, quando possuídos por inveja ou rancor, mas também eram pacientes e benevolentes em muitos momentos.
Um dos exemplos disso, eu vou falar um pouco sobre a mitologia grega Medusa. Eu acho que vocês já viram, né? Pelo menos a foto dela é aquela mulher que tinha os cabelos cheios de serpentes. O que foi que aconteceu com Medusa? Medusa foi um grande exemplo da cólera da deusa, né, da deusa Atena. Por exemplo, Poseidon, ele era apaixonado por Medusa. Medusa era uma das mulheres muito lindas da Grécia. Ela era muito bonita. Então ele queria, porque queria possuir Medusa. Só que Medusa não queria nada com o deus do oceano, que era o deus Poseidon. Então ela correu para é, o templo de Atenas para pedir ajuda para Atenas. Só que Atenas não a ajudou. Poseidon, então, a estuprou lá mesmo, a possuiu lá mesmo no templo de Atenas. Atenas ficou com tanta raiva daquela situação que acabou castigando Medusa, tá? Mandou para ela um castigo, fez com que ela se tornasse uma mulher muito, muito feia, cabelos de serpente, né? E isso, uma pessoa, um ser humano, somente com o olhar dela, ela acabaria fazendo com que a pessoa virasse estátua, né? Então, isso daí foi um dos castigos da deusa Atena para Medusa, e é uma mitologia também, tá? Que os mitos, como eu falei, a mitologia, são lendas contadas na época, e envolve também, no caso, os deuses, né? A religião. E nós temos também aqui a ligação, né? A ligação entre os seres humanos e os deuses. Essa ligação entre os seres humanos e os deuses, turma, era essencial para a vida deles na época, tá? Esses deuses, eles eram muito poderosos. E quando eles se enfureciam, muitas vezes, eles enviavam à humanidade males e destruição. E para controlar essa sua ira, era por meio de um sacrifício ou de uma oração. Ou seja, as pessoas, elas tinham essa ligação entre os seres humanos e os deuses, mas elas tinham muito medo da cólera, né, dos desastres que às vezes aconteciam, que eles diziam que era porque os deuses estavam castigando eles. Então, ele só aplacaria esse medo, ou seja, esse ódio, esse rancor de Deus, se fosse por meio de algum sacrifício ou de oração. Então, muitas vezes existiam sacrifícios humanos, né? Em algumas civilizações existiam sacrifícios humanos, ou seja, os seres humanos daquela sociedade acabava entregando a vida de um outro ser humano para os deuses para poder aplacar a ira dos deuses. Um dos exemplos é o filme Fúria de Titãs, o 1, em que Andrômeda ela é colocada como sacrifício para o deus Hades, né, que é o deus do inferno, para poder ele não destruir a cidade de Argos. Ou seja, tudo aconteceu porque Andrômeda era muito bonita, Andrômeda era uma princesa muito linda, e a sua mãe acabou desafiando a deusa Atena, dizendo que a Andrômeda era muito mais bonita que a deusa Atena. Então, tanto a deusa Atena quanto Hades, eles pegaram e disseram que iam destruir a cidade de Argos. E só não destruiriam a cidade de Argos se em 3 dias, se eu não me engano, 3 noites, né? 3 dias e 3 noites, eles entregassem a princesa Andrômeda para o monstro que vivia no oceano. E aí, com o passar dos dias, chegou o terceiro dia, e os fanáticos religiosos, com medo de realmente destruírem a cidade de Argos, aprisionou a princesa Andrômeda e esperando com que o monstro viesse e levasse a princesa Andrômeda para não destruir a cidade de Argos. Então surge Perseu, que é um semideus filho de Zeus, com a rainha, com uma rainha terrena, né? Surge Perseu e acaba salvando a princesa Andrômeda. Tá? Também é uma história, é uma mitologia, e bem demonstra muito o sacrifício humano, tá? Para que tudo aconteça, para que tudo se torne bem, se organize na sociedade, tá ok? Então, essa ligação entre seres humanos não era de uma hora para outra. Em todas as civilizações existiam pessoas que eram responsáveis de fazer esse canal, né? Esse canal de mensagens entre os deuses e os seres humanos. Por exemplo, no Egito, os sacerdotes eram responsáveis por essa ligação. Os sacerdotes eram aquela pessoa que ouvia as mensagens dos deuses e passava para os seres humanos essa mensagem.
Na Mesopotâmia, eram os adivinhos que faziam essa ligação entre eles. Eles adivinhavam, eles entravam também em transe, adivinhavam, escutavam a mensagem dos deuses e passavam para os seres humanos. Em Roma e na Grécia, os adivinhos também se comunicavam com esses deuses. Mas a principal forma de ligação era feita pela pitonisa. A pitonisa é um grande exemplo de adivinhos, tá? Ela que era responsável, era uma mulher, entrava em transe, que era responsável de direcionar os seres vivos, ou seja, as pessoas, de acordo com o que os deuses falavam. Uma das principais pitonisas mais importantes que existiu foi a pitonisa de Delfos, que nós vamos conhecer agora, tá? Nós temos aqui a pitonisa. A pitonisa é essa mulher que está bem no meio. Observem que é como se saísse fumaça. Essa fumaça que sai é justamente o momento do transe, em que ela está ali em transe, ouvindo a mensagem dos deuses, para que as pessoas possam ouvir também, para que ela possa passar para as pessoas, tá? Pitonisa é a mulher que entrava em transe e estabelecia contato com os deuses. A pitonisa mais famosa se encontrava na cidade de Delfos. O deus Apolo dava suas orientações por meio dela. Então, por que ela se tornou tão famosa? Porque era somente ela que direcionava os governantes dos países para a guerra. Ou seja, se o governante daquele país iria entrar em guerra com outro país, ele procuraria a pitonisa de Delfos, e a pitonisa de Delfos entraria em transe, né, justamente na conversa com Apolo, né, que é o deus da guerra, e Apolo repassava para ela, todas as informações, e ela repassava para os governantes daquelas cidades que iriam entrar em guerra. Ela dizia qual era o país que poderia ganhar, qual era o país que não poderia, quais as ferramentas ou estratégias que eles poderiam usar para poder ganhar a guerra. Tá? Então, essa pitonisa é uma das mais importantes que existiam, tá? Lá na cidade de Delfos, ok? Então, nós temos também, gente, o objetivo. Nós temos aqui, qual é o objetivo da pitonisa? Qual é o objetivo do oráculo? O oráculo também servia de canal de ligação entre os deuses e os seres humanos. Qual é o objetivo dos sacerdotes? Era justamente transmitir aos humanos o conhecimento do futuro, tá certo? Comunicar-se, comunicar as orientações e decisões dos deuses e amenizar algumas aflições humanas, certo? Então, esse era o objetivo. O objetivo desses oráculos, desses adivinhos da pitonisa, era justamente esse elo de ligação, é o canal de comunicação entre os seres humanos e os deuses. Por meio desse canal, os deuses falaria o que os seres humanos deveriam fazer, tá? De acordo com o que eles dissessem, os seres humanos, como eles tinham medo, né, e obediência, eles seguiriam o que os deuses mandavam dizer, tá certo? E nós temos aqui os ensinamentos. O que são esses ensinamentos? Gente, a nossa religião pagã, como eu falei, que são as religiões politeístas, que acreditam em vários deuses, e a mitologia do mundo antigo, eles buscavam explicar de onde tinham se originado o universo, o mundo, a vida, a natureza e os seres humanos. Então, essa religião tinha várias teorias, né? Tinha várias teorias, várias histórias de como que foi que surgiu o universo, o mundo, a vida, a natureza e os seres humanos. Então, lá na Grécia, eles tinham a teoria que o pai de Zeus é que tinha feito todo o universo, né? Cronos tinha feito todo o universo, tinha feito os seres humanos, tinha feito a natureza e assim por diante. Cronos era casado com Reia, que era mãe de Zeus também. Só que Cronos tinha muito medo de um dos filhos poderem destronar ele. Então, o que ele fazia? Quando Reia engravidava que tinha filhos, ele engolia os filhos. E os filhos ficavam guardados na barriga dele. Só que Reia foi um pouco mais esperta. Escondeu Zeus e deu para, no lugar de Zeus, substituindo Zeus, deu uma pedra. E Cronos acabou engolindo. Então, Zeus foi criado fora dos olhos de Cronos e dos olhos de Reia. Ele cresceu, se tornou forte, né, um adulto forte, e ele acabou realmente destronando seu pai e tirando seus irmãos de dentro da barriga do seu pai. E aí, como ele foi o salvador dos outros deuses que eram seus irmãos, ele se tornou o deus dos deuses. Então, aí surgiu toda a história de Zeus.
ok? As divindades também controlavam todas as coisas, como eu falei. Estabeleciam leis para se viver, a justiça era a lei máxima nesse mundo. Se os seres humanos não seguissem tudo que os deuses quisessem, eles seriam castigados, ok? Turma, espero que vocês tenham gostado da minha aula, tá? Prestem bem atenção na minha explicação, leiam o meu material, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau.